Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de boas-vindas de ciências. Tudo bem com vocês? Lara, oi Isabela, Gabriel. E aí Marcelene, tudo bem? Eu ainda tô meio dormindo, Marcelene, por causa do exame. Lucas, Laila, bem-vindos. Daniela, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, Clara? Iago, Cleusa, tudo bem, Laila Vitória? Sejam bem-vindos, pessoal. Saudade de dar aula para vocês, viu? Vamos ter bastante coisa interessante para aprender esse ano em ciências. Muita coisa interessante mesmo. Oi, Isadora. E aí, Kimberly? Ana Júlia. E aí, Diogo? Bom, Rafael? Todos bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos. Eu vou dar um tempinho para os colegas de vocês entrarem, mas deixa eu já especificar aqui quais são as turmas, né? Que eu vou trabalhar no Vespertino esse ano. Eu já falei no vídeo, acho que vocês assistiram ao vídeo lá da acolhida. E aí, Roniel? Jean Antônio? Bom? Bom, João Vitor? Bem-vindos, Lívia, o Vitor Gabriel, o Vitor Davi. Então, claro, eu lembro de todos vocês. Vamos lá. Então, esse ano eu vou trabalhar com o pessoal dos sétimos anos, tá? Então, aí o sétimo A, sétimo B, sétimo C, sétimo D, até o sétimo E, né? E oitavos anos, oitavo A, oitavo B, oitavo C, oitavo D. E com o nono ano A, tá? Obrigado, Isabela. Seja bem-vinda. Oi, Ana. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês aqui? O pessoal, a maioria do pessoal que é dos sétimos anos, não teve aula comigo ano passado, né? Somente o pessoal que era do sexto ano A, que eu trabalhei junto. Então, muitos alunos aqui estão tendo aula comigo pela primeira vez. Então, deixa eu me apresentar, né? Como vocês já sabem meu nome, eu sou Tarsis, eu sou formado em Biologia, eu fiz Biologia para ensinar, para ser professor mesmo. E eu estou aqui no CPMG José Carrilho desde outubro de 2019. Então, vamos fazer aí, já fez mais de um ano, né? E eu dou aula de Ciências e Biologia, que é a minha área de formação. Então, eu vou trabalhar com vocês, no caso do sétimo, dos oitavos, Ciências, e do nono ano, Biologia, tá? Professor, como que vai funcionar as suas aulas? Vamos direto ao ponto então, né? Bom, como a gente está, infelizmente, ainda numa época de pandemia, né? A vacina não saiu para todo mundo, somente para algumas pessoas, então nós vamos continuar nesse formato online ainda por um tempo. Não sabemos ainda exatamente quando vai terminar isso, não sabemos exatamente quando que todo mundo vai retornar para a escola, nós não temos datas ainda. Enquanto isso, nós vamos trabalhando na forma online, tá? E uma ferramenta que eu utilizei bastante com os alunos ano passado e que deu muito certo foi esse tipo de aula aqui pelo Instagram. Por que, professor, que o senhor está usando o Instagram para dar aula? Primeiro, o Instagram permite alcançar um número de pessoas, de alunos ao mesmo tempo, sem dar nenhum tipo de problema. Por exemplo, se eu for usar algum aplicativo como o Google Meet, ele tem um limite de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo. Aqui no Instagram não. Quem quiser, entram várias pessoas ao mesmo tempo, todo mundo assiste a aula. E quando termina a live, que a gente fecha a aula aqui, o que acontece? A aula fica disponível no perfil do professor. Então, todas as vezes que vocês tiverem aula comigo aqui pelo Instagram, a aula fica gravada, disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem no perfil do professor. Então, é só você abrir o Instagram, vir nesse perfil aqui do professor, tá? E aí você assiste lá essa aula. Para quem não tem Instagram, como foi a pergunta aí da colega,
eu sugiro você usar um Instagram de alguém que tenha na sua casa, ou, em alguns casos, eu posso colocar a aula gravada no YouTube, tá? E aí eu vou tentar disponibilizar também algumas aulas gravadas no YouTube. Então, como que vai funcionar, gente, a nossa disciplina? Isso vale tanto para os sétimos, oitavos, quanto para os nonos. Então, imagina comigo o seguinte: aquele cronograma semanal, por enquanto, ele vai continuar o mesmo. Então, nós vamos ter, por exemplo, a semana lá começando na segunda, dia de segunda-feira, postagem do gabarito da semana anterior, quando tiver atividade, e terça, quarta, quinta e sexta, cada dia com as suas disciplinas, certo? A nossa de Ciências e Biologia, se eu não me engano, vai manter as quartas-feiras. Então, toda quarta-feira vai ter aí uma atividade de Ciências e Biologia. E é uma atividade por semana. E aí, ano passado, nós tivemos alguns problemas que eu espero que esse ano a gente não tenha. Então, deixa eu deixar muito claro. Eu sou muito rígido com o envio de atividades. Então, tiveram muitos alunos que ficaram de recuperação com o professor Tarsis. Por quê? Porque não mandaram a atividade semanal. Como assim, professor? Por exemplo, semana que vem, nós vamos ter a primeira aula gravada e a primeira atividade da matéria. Se eu postei a atividade na quarta-feira, o aluno vai ter até o domingo. Eu vou passar isso tudo de novo depois para vocês, tá? Eu vou lembrar toda vez, mas já vou falar desde agora. O aluno vai ter até o domingo para poder postar a resposta da atividade no fórum do GR8 ou no portfólio. Eu vou definir com vocês na semana que vem. De alguma forma mandar, certo? Pessoal, os nomes e a turma não precisa mandar aqui nos comentários, não. Eu registro pelo direct. Assim que a live finalizar, vocês mandem o nome completo e a turma por mensagem. Como assim, professor, por direct? Você vai no perfil do professor depois que fechar a live, que acabar, e aí não tem escrito mensagem. Você aperta em mensagem e envia por mensagem, que o povo chama de direct, tá? E aí assim eu controlo a frequência, tá bom? Então vamos lá. Então vocês vão ter um prazo semanal para enviar a atividade do professor. Ah, professor, eu não fiz a atividade do senhor daquela semana. Eu posso mandar na outra semana? A resposta é não. Por que não, pessoal? Porque eu tenho que ser justo com os demais colegas. Com exceção dos casos que algum aluno fique doente e aí tenha o atestado médico, olha, esse aluno aqui ficou doente, aí é outra conversa. Agora, você não ficou doente, você não fez porque você esqueceu ou porque você não levou a sério, você vai ficar sem a nota daquela atividade. Quem teve aula comigo ano passado já sabe disso, então todas as atividades que vocês fazem, elas são importantes. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, pessoal, nós temos um horário de atendimento nos grupos, igual era ano passado. Então, por exemplo, nós estamos no nosso horário agora de ciências, né? Começou 4 e vai até 5. Então, eu vou atender dúvidas nesses horários de atendimento, que no nosso caso é quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Quarta, de 4 a 5, vocês já devem ter recebido isso lá no grupo. Quinta, de 4 a 5 e sexta, de 1 às 2. São os horários que eu atendo vocês. Eu fico por conta de vocês, tá? Porque nos outros horários, vocês têm os outros professores. Então, as nossas aulas ao vivo sempre vão ser nesses horários. E aí tem uma questão. Em algumas semanas, eu vou gravar aulas também e colocar no YouTube. Eu mesmo vou gravar a aula e vou colocar no YouTube e vou mandar o link lá no GR8 e também no grupo, no dia da postagem, tá bom? Deixa eu só ver os comentários aqui. Ver se tem alguma pergunta. Isso, Ana Vitória, no final da live. Ana Clara Martins ou é Martes? Vai ficar salva. Sim, todas as lives que o professor der aqui no perfil, elas vão ficar salvas no feed, né? Como a gente chama, na página do professor, tá? É só acessar lá depois. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui.
Não, por enquanto não. Bom, agora vamos à explicação de como funciona o Instagram nas nossas aulas. A primeira coisa que eu quero que vocês olhem é o seguinte: o Instagram, ele tem uma ferramenta muito interessante. Deixa eu até colocar uma imagem aqui para vocês para mostrar, ó. Então, por exemplo, nas nossas aulas, aonde está escrito aí boas-vindas, vai estar o slide da aula. Vai estar mostrando o slide do conteúdo, certo? Em algumas aulas vai ser assim. Vai estar aí para vocês verem. E aí, muitas vezes, em algumas aulas, o professor vai ter que desativar os comentários. Para quê? Para não impedir a visualização do que está na tela. E aí você fica assim, professor, mas eu tenho uma dúvida. Como que eu vou mandar dúvida para o senhor? Então vamos lá. Vou ensinar vocês, para quem nunca usou o Instagram para isso. Maria Clara, hoje não, só semana que vem, tá? Vou sim, vou avisar lá no grupo. Quando tiver lives, eu sempre vou avisar no grupo antes. Eu aviso vocês, tá bom? Semana que vem nós vamos ter, já vou avisar, ó. Semana que vem, quarta-feira, nós teremos uma live já. A primeira aula nossa de conteúdo, semana que vem, tá bom? Não, todo dia não, Rafael. Todo dia não, vai depender do professor, tá? Nós temos aulas de ciências na quarta, quinta e sexta, mas não é toda quarta, quinta e sexta que vai ter, porque o professor tem outras turmas. Aí eu vou ficar intercalando, tá bom? Bom, daqui a pouco eu respondo as duas perguntas. Vamos lá então pro Instagram. Então, como eu estava falando, vão ter algumas aulas que eu vou ter que desativar os comentários, como vocês estão vendo aí na tela. Agora, principalmente os alunos dos sétimos anos, ó, prestem atenção que o professor vai falar. Olhem para baixo da tela de vocês aí, embaixo. Vocês estão vendo um ponto de interrogação? Vocês estão vendo um ponto de interrogação? Onde está esse ponto de interrogação? Quando vocês apertam aí, é um lugar de vocês mandarem perguntas. Então, todas as vezes que o professor estiver dando aula aqui pelo Instagram e você quiser fazer uma pergunta do conteúdo e você está com vergonha de colocar nos comentários porque todo mundo vai ver, você pode mandar por esse ponto de interrogação. Você mandando a sua pergunta por esse ponto de interrogação, só o professor vai ver, tá? E aí eu respondo a sua dúvida, sem ninguém precisar saber quem é você. Agora, se você quiser que fale o seu nome, tudo bem. Mas eu gosto muito quando os alunos mandam essas perguntas por esse ponto de interrogação que vocês estão vendo aí na tela. Entenderam? Comentem aí. Oi, Edicélia. Bem-vinda, Edicélia, nossa coordenadora. Agora eu estou acordada, Edicélia. O negócio passou. Eu fiz exame de endoscopia hoje, pessoal. O professor ficou lesado, a anestesia é muito forte. Ainda estou acordando ainda, isso que eu estou meio... o pensamento está devagar. Todo mundo entendeu como que manda a pergunta? Gente, todo mundo entendeu? Coloca ok. Ok? Beleza, então. Então vamos para o próximo ponto? Então eu vou repetir os pontos que a gente já falou. Primeira coisa... Cumpram os horários de atendimento, não vai mandar dúvida para o professor em horário de outro professor, não façam isso, pelo amor de Deus. Se é aula de matemática, cumpre a aula de matemática, tá? E na aula de ciências. Então, eu peço imensamente que vocês respeitem os prazos também. Então, o professor postou atividade na quarta, vocês têm até o domingo para mandar a resposta. Com exceção dos casos em que o aluno tiver atestado médico, é que eu vou aceitar a atividade atrasada. O resto não vou aceitar. Isso aí eu decidi, tá bom? Beleza? E vamos para o próximo ponto. O segundo ponto, as aulas aqui pelo Instagram e que elas ficam disponíveis depois, para quem quiser assistir, né? Elas ficam aqui no perfil, tá? E agora vamos para o próximo ponto, daqui a pouco a gente está acabando, tá? Deixa eu só ver umas perguntas que chegaram aqui.
Não, hoje não vai ter atividade, gente. É só semana que vem. Hoje é só uma aula de apresentação da disciplina, eu explicando o meu mecanismo de trabalho, como que eu trabalho, já expliquei para vocês. Não gosto de coisa atrasada, viu? Vocês podem mandar atividade na semana da atividade. Para com esse negócio de acumular atividade. Tá, já essas perguntas que estão aqui eu já respondi. Vamos para o próximo ponto, então. Pessoal, é o seguinte, em algumas semanas o professor, eu gosto muito, para dar uma variada, para vocês não ficarem só ouvindo a minha voz o tempo todo, em algumas semanas eu coloco alguns vídeos que eu chamo de vídeos suplementares, vídeos complementares. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Eu fui lá, gravei a aula para vocês, ou dei a aula aqui pelo Instagram, e aí eu coloco no GR8, no dia da postagem, um vídeo do YouTube que seja um vídeo interessante. Às vezes esse vídeo pode ser um documentário, ou pode ser uma aula com o mesmo assunto que a minha, só que complementa a aula, ou que fala de uma maneira diferente que eu falo. Eu gosto de dar essa diversidade para vocês. Amanda, deve estar travando, deve ser a conexão de vocês aí, viu? Aqui para mim tá ok. Quando a minha conexão tá lenta, o Instagram avisa, tá? Avisa para mim, no caso, né, que tô fazendo a live. Deve ser a conexão de vocês aí, tá bom? Nesse caso, sai da live e volta. E aí eu acho que melhora um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, alguma dúvida até sobre o que eu falei até agora? Tá todo mundo entendendo? Luiz Eduardo, como vamos fazer para enviar atividade no GR8? É o seguinte, Luiz Eduardo, você é aluno novo na escola? Você não estava no CPMG ano passado? Responde aí para o professor. Esperava. Não? Você não estava. Eu vou fazer o seguinte, Luiz Eduardo. Eu vou tentar na semana que vem, eu vou ver se eu consigo fazer um tutorial de como vocês enviam atividade pelo GR8. Eu acho que a maioria dos alunos aqui já sabe mandar, mas a gente tem basicamente, quando você tiver acesso ao GR8, quando vocês tiverem acesso ao GR8, que é o sistema, inclusive, pessoal, deixa eu só abrir um parêntese aqui na minha fala. Foi até bom falar disso, porque eu vi o caderno aqui e lembrei. Os alunos que não tiverem acesso ao GR8, vocês têm que entrar em contato com a disciplinar. Lá no grupo do WhatsApp de vocês vão lá no grupo, tem os participantes do grupo, não tem? Lá tem o número da disciplinar, CPMG disciplinar. Ou você pergunta lá no grupo. E aí vocês têm que pegar essa senha, o login e a senha com a disciplinar para acessar o GR8. O que é esse GR8, professor? Como eu acabei de receber aqui uma pergunta. Esse GR8, ele é um sistema online, tá, dos colégios militares do estado de Goiás. E nesse sistema, vocês fazem avaliações por ele, provas mesmo. Vocês acessam as atividades que os professores colocam por semana, tá? Os fóruns de participação, e você tem lá o envio de atividades. Quando você acessa uma atividade dentro do ambiente virtual, e vocês vão ver isso lá depois, tem a opção de mandar a atividade. Quando você acessa pelo fórum, você manda, por exemplo, uma foto do seu caderno com a atividade respondida e manda no fórum para o professor ver. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, vocês me procurem lá naquele número meu do Instagram. Tá bom? Ah, tá. Entendi, Luiz Eduardo. Então, mas bom que esclareceu, porque eu sei que tem alunos novatos aqui também. Tá bom? Bom, vamos para o próximo ponto então, pessoal. Deixa eu só ver aqui mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Luísa, sim, eu vou salvar a live, tá? Ela vai ficar salva para vocês. Sempre vai ficar. Pode ficar tranquilo. Claro, Lucas. Senti sim. Lucas Gabriel perguntou. Claro que eu senti.
Gente, sim, darei aula de biologia apenas para o nono ano A. Não foi uma escolha minha, tá? Essas escolhas de turma não somos nós professores que fazemos, não. Pelo menos eu não. Foi uma escolha com base na disponibilidade das aulas. Isso aí quem define é a secretaria, tá? Então eu fiquei só com o nono ano A mesmo. Não é porque eu não gosto dos outros, não, tá? Professor, o que é para mandar no final da aula? Ah, tá. No final da aula, quando a aula terminar, você vai acessar o perfil do professor aqui e lá no tópico mensagem, você manda o nome, tá? Completo e a turma. É por lá que eu vou fazer a frequência, tá bom? Tem que mandar assim que a aula terminar. E isso aqui, pessoal, mais uma regra que eu ia falar depois no final, mas já que o colega perguntou, tá aqui no caderno para não esquecer. Todas as vezes que nós tivermos aula pelo Instagram, vocês vão mandar o nome completo e a turma assim que a live finalizar. Por exemplo, nossa aula vai ser de 4 da tarde às 5. Assim que terminar a aula, vocês mandem. Se vocês mandarem 6 horas da tarde, eu não vou aceitar mais. Por quê? Porque ano passado tinham muitos alunos que não tinham assistido às aulas, eu sabia que eles não tinham assistido às aulas, e eles mandavam o nome depois. E então não vale, é assim que finaliza, tá bom? Beleza? Alguma dúvida a mais, gente? Pode mandar aí. O nome, Gabriele, Laura Gabriele, o nome completo. E a turma. Eu também, Rafael, mas isso não depende de nós, infelizmente. Nós temos uma questão aí de pandemia. Isso é muito sério. Entendeu? Bom, pessoal, deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada. Já falei das atividades e tal, da gravação das aulas. Ah, outra coisa. Isso foi bom ter olhado. Ano passado nós tivemos um problema também em relação aos horários que os alunos vinham nos procurar para tirar dúvidas. Tinha aluno que às vezes mandava mensagem para o professor meia-noite, 1h da manhã. Pessoal, vamos ter bom senso, tá? Os professores também são gente, são humanos, eles dormem, eles cansam, eles sentem fome, tá? Nós não somos robô, não. Então, nós temos horários de trabalho, tá? Então, por favor, mandem as dúvidas num horário adequado. Não vai mandar mensagem para o professor tarde da noite, a não ser que seja uma urgência, você teve alguma coisa que é muito, muito, muito urgente, entenderam? Então, por favor, vamos respeitar o horário aí, tá? Beleza? Todo mundo que teve aula comigo sabe, eu respondo todo mundo pacientemente, gravo áudio no privado para explicar para o aluno a dúvida. Quem me procura sabe, eu sempre atendo e eu não estou exagerando. Então, se vocês me procurarem no horário, eu vou responder, tá bom? Beleza? Bom, galerinha, deixa eu mostrar só mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver se vai funcionar, porque o meu computador ele não estava funcionando. Tá. Não, acho que não vai abrir, não. A coisa eu mostro depois. Bom, é o seguinte, ó. Pra gente finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês. Que eu ia abrir ela aqui na frente, mas não funcionou. Enfim, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente estudar, a gente cumprir horários, esse negócio, nossa, o professor fica aí explicando, falando, que coisa chata, não sei o que e tal. Galerinha, mas eu gostaria de falar para vocês que é o seguinte, muitas vezes na vida, nós temos que abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir outras. Isso não quer dizer que vai ser assim, o tempo todo assim. Não, mas em alguns momentos, por toda a vida, a gente vai ter que fazer isso em algum momento. Então, olhem para o estudo, olhem para os professores como uma oportunidade de vocês crescerem mesmo. Então, vocês têm em mim e nos outros professores uma oportunidade de crescerem, de
escolherem, trilharem uma profissão na vida que vocês quiserem. E não tem como vocês fazerem isso sem estudar. Eu estou aqui para ajudar vocês com o maior prazer, com a maior disposição. E eu gostaria que vocês contassem comigo mesmo para aprender sobre ciências e biologia. Tudo aquilo que eu sei hoje, eu tive que um dia sentar e estudar. Foram horas de estudo, quando eu fiz uma universidade, quando eu fiz depois a pós. Então, assim, é muito tempo estudando. E esse estudo todo, ele só tem valor quando a gente compartilha. Então, a minha função aqui é compartilhar com vocês, tá? O que eu sei. Obviamente que eu tenho muita coisa para aprender, muita mesmo. Inclusive, eu aprendo muito com vocês. Vocês me ensinam muita coisa. Eu lembro que ano passado, nas lives que eu fiz com os alunos, eu recebia cada pergunta difícil e essas perguntas faziam eu correr atrás de respostas. E ao correr atrás dessas respostas, eu aprendi muito. Então, vocês me melhoram. Vocês estão entendendo? Então, o fato de vocês existirem, vocês me tornam uma pessoa melhor. E eu quero fazer a mesma coisa por vocês. Certo? Então, contem comigo, tá? Nós vamos começar, então, para valer na semana que vem. Amanhã nós temos horário de 1 às 2, mas amanhã eu não vou fazer live, tá? Vou fazer a partir da semana que vem. Amanhã eu estarei conversando com vocês nos grupos do WhatsApp. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma dúvida. O senhor vai dar aula uma vez por semana para os 7º, 8º e 9º? Sim, Rafael, é porque assim, deixa eu explicar para vocês. O professor tem 3 horários de atendimento por semana para o vespertino. E aí é um horário só para mais de uma turma. Então vai ter semanas que eu vou ter que intercalar, por exemplo. Tem conteúdos que eu preciso de no mínimo 50 minutos para explicar ele, para falar. Então, eu vou ter que, por exemplo, quarta-feira, vou dar aula para os sétimos anos, na quinta para os 8º e na sexta para o 9º ano. Em algumas semanas eu vou ter que fazer isso, quando for aula ao vivo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É porque lá no horário são 7º, 8º e 9º simultaneamente. E aí eu não consigo dar aula ao vivo e atender os grupos ao mesmo tempo. Então, quando eu for dar aula ao vivo, eu vou intercalar. Você está entendendo? Aí eu aviso vocês. E aí vai ter dia que vai ter semana que vai ser a aula gravada. Vocês entenderam? Entenderam? Então, beleza. Oi, Maria Antônia. Tudo bem, Maria Antônia? Agora que eu vi a sua mensagem subindo aqui. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Sejam muito bem-vindos. E como eu disse, contem comigo, tá bom? Fiquem com Deus, tá? E a live vai ficar salva para quem quiser assistir. Se teve alguma dúvida aí ou a internet travou, a live fica salva no perfil do professor, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tem mais uma pergunta? Pera aí, acabei de ver. Qual que é a sua pergunta, Oliveira? Deixa eu ver aqui. Não, Oliveira, não vou fazer isso. Deixa eu só ver se eu esqueci de responder alguma pergunta. Eu acho que não deixei de responder nenhuma não, né? Emanuele, qual vai ser o conteúdo que vamos estudar semana que vem? Emanuele, qual sua turma? Qual sua turma? Obrigado, Isabela, para você também. Obrigado, Raquel Freire. Só estou esperando a coleguinha responder aqui para eu ver. Parece que eu tô meio cego, esse óculos não tá muito bom mais não. 7º B. Eu vou passar para vocês direitinho, tá? Mas nos 7º anos, nós iniciamos com máquinas simples. Nós vamos estudar sobre máquinas simples, tá?
tá? Pessoal dos sétimos anos aí. Nós vamos estudar sobre o que é alavanca, tá? O que é plano inclinado. Nós vamos estudar sobre isso, sobre algumas ferramentas do dia a dia. É isso que nós vamos ver nos sétimos anos. Agora eu vou mesmo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau. Abraço para os pais também, viu? Para os pais e mães que estão aí me assistindo, me ajudem aí nessa tarefa de educar e ensinar os meninos, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Grande abraço.